Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Bom, olha só, hoje eu vou estar tentando solucionar aqui algumas dúvidas aí que algumas pessoas me procuraram, inclusive no grupo, né, de emagrecimento, o grupo do desafio, e algumas pessoas, amigas minhas, conversando comigo, perguntou: Poxa, Alisson, comer junto com refeição faz mal? Segunda pergunta: comer junto com a refeição engorda? Duas perguntas, gente, fizeram para mim relacionado à ingestão de líquidos com o alimento, né, nas refeições. E aí eu vou estar falando para vocês, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, gente, que a gente precisa entender é o seguinte, né? Quando você faz a ingestão de líquido junto com a refeição e quando entra lá no seu estômago, o que é que vai acontecer, né? Vamos lá. O líquido ele tem um peso, confere? Beleza. Se ele tem um peso, ele vai aumentar a dilatação no seu estômago, porque a parede do estômago ele é mais flexível, tá? Então, se aumenta a dilatação lá do seu estômago, significa que vai ter mais espaço para caber mais comida. Só que quem vai regular essa quantidade que você vai estar consumindo não é o seu psique, o seu racional e não sei o que você vai estar de boa, não. Não, gente. Tem dois hormônios que é produzido no estômago, que é leptina e grelina, tá? E aí são os hormônios que regulam a sua saciedade e a sua fome, inclusive. Então, quando você faz essa ingestão de líquido com o alimento, aumenta a dilatação e causa mais espaço no seu estômago, significa que a grelina vai atuar ainda mais. E a grelina, ela é atuante para te causar mais fome. Então, ela vai mandar a informação lá para o cérebro, dizendo assim, ó, o estômago aqui cabe mais comida, pode mandar. E aí você vai sentir mais fome e vai ter mais aquela necessidade de aumentar a ingestão dos alimentos. Então, já respondendo de uma lapada só, né? As duas perguntas é que vai lhe fazer mal, sim, tá? Vai lhe fazer mal, pode prejudicar a sua saúde, eu vou dizer agora porque depois, né? E pode aumentar, né? Fazer com que você engorde, sim também. Não por causa do líquido que você está fazendo na ingestão, mas porque vai fazer com que você aumente a ingestão dos alimentos que você vai estar ingerindo, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que vai dificultar o processo digestório, tá? Então o líquido ele pode dificultar esse processo digestório. Ele começa lá na mastigação na boca, é o primeiro processo que inicia de digestão. No estômago também inicia, mas quando você faz a ingestão de líquido, vai dificultar esse processo digestivo. E se está dificultando o processo digestivo, também vai dificultar o processo de absorção de nutrientes. Se eu dificulto o processo de absorção de nutrientes, gente, pelo amor de Deus, vocês, por mais que estejam com a alimentação mais fitness da face da terra, mas vocês não vão absorver esses nutrientes. Então, gente, essa é uma coisa importantíssima que precisa entender, tá? Vocês precisam entender isso. Dificulta o processo de digestão, dificulta o processo de absorção e causa mais dilatação do seu estômago, fazendo com que você faça mais ingestão dos alimentos. Gente, e outra coisa também muito bacana de estar falando para vocês é, sabe o quê? Que quando você faz a ingestão de líquidos com o alimento durante as refeições, vai te causar vícios de você estar querendo buscar outros líquidos, que pode ser líquidos industrializados como os refrigerantes, que tem fatores antinutricionais que implicam na digestão e também na absorção dos próprios nutrientes, tá? Então, muito cuidado. Agora, uma solução para isso, tá? Vamos lá, vamos supor que você está fazendo aquele alimento, né? Fazendo aquela refeição bem sólida, bem consistente, que realmente é difícil de descer. O que é que você pode fazer? Coloca um copinho, pode ser um copinho, né? De água, ou se for tomar um suco cítrico natural da fruta, tá? Coloca 2, 3 dedinhos, tá? Apenas para te ajudar no processo digestivo, tá? Para não fazer com que aquele negócio fique aquele negócio bem pesado. E outra coisa, vai mexer
com o seu psicológico, aquele copinho com pouca quantidade, 3 dedinhos, assim uns 4 dedinhos do copinho, tá? Por quê? Porque a sua mente vai trabalhar apenas com aquela quantidade que está no copo, tá bom? Siga essa dica. Pode ser isso? Pode, mas apenas as refeições mais sólidas, mais pesadas, que eu também não recomendo muito. Eu recomendo sempre fazer uma ingestão de alimentos diversificados, com legumes e etc, tá bom? Isso aí depois a gente fala sobre isso. A outra coisa, a outra solução é você tomar pelo menos o líquido 30 minutos, de 30 a 50 minutos, vai depender da sua individualidade, tá? De 30 a 50 minutos antes ou após as refeições. Essa é a minha sugestão que eu dou. A terceira sugestão, que para mim ela é a melhor, é você fazer a ingestão de frutas, tá? Então você tem ali o seu almoço, por exemplo, tá? E aí você coloca lá uma fatia de abacaxi, uma fatia de boa de abacaxi. O abacaxi, por exemplo, vai ter um pouquinho de vitamina C que vai contribuir na absorção do ferro que vai ter no seu feijão, por exemplo, né? E sem contar que o líquido que tem ali no abacaxi vai ajudar também no processo digestivo. Ou seja, eu vou contribuir ainda mais para o seu processo de digestão, para o seu processo de absorção, e você vai ficar mais nutrido nas refeições de modo geral, tá? Olha só essas ideias, gente, são ideias simples que você pode estar aderindo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha para os seus amigos, compartilha nos teus stories e comenta aqui se você tem alguma dificuldade de estar fazendo a ingestão de alimentos sem o líquido, tá? Comenta aí, beleza? Valeu, gente. Beijos do Nutri e fiquem com Deus.